Existe um mito de que existe uma personalidade ideal para ser pastor, ou às vezes uma personalidade que você tem que ter, a personalidade do pastor. Será que existe isso? Essa ideia é bastante popular, especialmente em círculos psicológicos, que medem tipos de personalidade para já determinar carreira ideal para a pessoa e afirmam que existe a personalidade ideal também para o pastor. Essa é a pergunta que vamos tratar nesse vídeo em nossa série sobre o ofício do ministro da palavra. A Bíblia não trata questões de personalidade, mas de caráter. Isso é um ponto importante de enfatizar. Neste vídeo eu não vou tratar as questões de caráter. Você pode pensar em coragem, por exemplo, humildade. São questões que já tratamos no vídeo anterior, onde nós falamos dos dons necessários para ser pastor, as qualificações bíblicas. Mas eu quero falar sobre essa questão psicológica da personalidade. Qual o impacto da personalidade do pastor? Eu vou usar o MBTI, que é um sistema de determinar tipos de personalidade desenvolvido pelo psicólogo suíça Carl Jung. Ele escreveu um livro sobre tipos de personalidade e definiu 4 espectros de personalidade, formando assim 16 personalidades. E é bastante usado, por isso que eu estou usando. Eu reconheço que essa forma de medir personalidade tem suas falhas, suas fraquezas, tem seus críticos. Ele tem esse teste de personalidade, trata então 4 espectros. O espectro de introvertido e extrovertido. O espectro de sensorial, observador e intuitivo. Um espectro de pensador ou lógico e sentimental. E um espectro de julgador e perceptivo. Pensando sobre esses espectros, eu vou tratar um pouco fora de ordem, só para fluir mais logicamente. Nesse último espectro, julgador e perceptivo, trata como as pessoas se organizam. Algumas pessoas são mais naturalmente organizadas, são planejadores. E, obviamente, pensando na vida pastoral, isso tem certas vantagens. Como foi falado no último vídeo, o pastor tem que ser uma pessoa que sabe se organizar. A vida pastoral existe bastante autodomínio e planejamento. Tem outras pessoas que são mais flexíveis, mais adaptáveis. E não é difícil entender, imaginar como isso também tem certas vantagens. Então podemos dizer nesse espectro tem vantagens e desvantagens. E essa é a aplicação que eu vou trazer em todos esses espectros. Existem vantagens e desvantagens com cada tipo de personalidade. É impossível dizer, existe uma personalidade correta. Tratando o segundo espectro, sensoriais ou observadores e intuitivos. Aqui se trata como a pessoa recebe e processa suas informações. Tem pessoas que são mais objetivos, orientadas aos fatos. Tem outros que são mais interpretadores, focam no significado destes fatos. Correlaciona um pouco com a distinção clássica de Platão e Aristóteles. Um que olha para a forma, como deve ser, o que significa, e o outro que aponta para a realidade como existe. Imagine um cenário de investigadores. Uns que são mais observadores vão ser bem atenciosos aos fatos, como o vidro caiu no chão, etc., onde está o corpo, esse tipo de observação. E o outro vai ficar analisando o que significa esses dados. E suas próprias personalidades vão puxar alguns para tomar conclusões, outros talvez para reter suas conclusões. E isso afeta também na vida pastoral. Vamos pensar sobre a pregação, ou catequese. Uma pregação de uma personalidade que puxa mais para interpretação, naturalmente vai ser mais interessante. Tem o poder, tal pessoa tem o poder de perceber grandes temas, desenvolvimentos de temas bíblicos. Agora, tem riscos também. Talvez de descartar certos dados que não se encaixam tão bem dentro do seu sistema. Uma pregação de um observador vai ser mais atencioso aos fatos, nesse sentido mais confiável. Porém,
corre risco de ser nada mais do que meras observações. Então, percebemos que existe tais pastores, existe tal variedade nos estilos de pregação. MBTI também fala de pensadores e sentimentais. Algumas pessoas tomam decisões mais lógicas, sempre pensando nas consequências de suas decisões. Tomam decisões de uma forma mais impessoal. Outras pessoas tomam decisões já pensando no impacto que isso vai ter nas outras pessoas. Existe uma certa correlação, moderada correlação entre homens e mulheres. Homens tendem a ser mais lógicos e mulheres tendem a ser mais empáticos, sensíveis ao impacto que isso tem na outra pessoa. E isso também afeta a personalidade de um pastor. Alguns que são mais tendenciosos a abrir exceções por consideração de uma pessoa, pensa em como isso vai afetar a vida daquela pessoa. Outras pessoas tendem a ser mais impessoal nas suas decisões e podem perceber consequências de tal decisão. E o último espectro é introvertidos e extrovertidos. Alguns dizem que o pastor tem que ser uma pessoa extrovertida porque ele vai trabalhar com pessoas. Então, tem que ter essa personalidade. Já ouvi conselheiros dizendo, não, se você é introvertido, desista, você não deveria ser um pastor. Obviamente, existem vantagens para o extrovertido. Ele é mais confortável em grupos, vai trazer um certo ânimo para a vida da igreja. Também tem desvantagens para ele. Como nós vimos no último vídeo, o pastor vai gastar grande parte do seu tempo sozinho no seu escritório. E o extrovertido cansa mais rapidamente nesse tipo de ambiente. Por outro lado, o introvertido, embora ele cansa mais rapidamente em contextos de grupos, ele é bom em visitas pessoais, um com um, em momentos de aconselhamento bíblico e também no seu estudo, no seu escritório. Então, mais uma vez, eu quero afirmar, não existe uma personalidade perfeita para ser pastor. Cada aspecto da nossa personalidade tem vantagens e desvantagens. Todos esses tipos que Carl Jung percebeu, com todas as suas fraquezas e falhas que podemos comentar, todos esses tipos, em última análise, refletem as capacidades humanas. Capacidades e qualidades humanas, e nós, como seres humanos, dependemos mais em um do que outro, como a mão destra e mão esquerda. Nós temos uma tendência a usar um aspecto mais do que outro. Quando se fala de personalidade, obviamente, como disse no início, não estou tratando aqui questões de pecado. Isto, às vezes, é um equívoco quando fala da personalidade do pastor. E às vezes pessoas dizem, eu sou uma pessoa mais objetivo, mais direito. Isso é minha personalidade. E muitas vezes isso é nada mais do que uma desculpa por ser uma pessoa grosseira, uma pessoa grossa, impaciente. E isto é pecado. Cristo mesmo disse, bem-aventurado os mansos. Então, quando eu falo aqui de personalidade, não estou tratando questões de caráter, questões de pecado. Para isso, você pode consultar o vídeo anterior que já foi feito. Concluindo, é importante cada pastor conhecer sua própria personalidade, reconhecer suas falhas, suas fraquezas e também suas áreas fortes. Talvez ele pode até se adaptar melhor, reconhecendo, eu não sou muito bom em certa área, talvez eu tenha um presbítero no meu conselho que pode me ajudar, pode compensar por minha fraqueza em tal área. E outro pastor vai ter fraquezas em outras áreas. Importante também você conhecer os membros de sua igreja, reconhecer que existe uma diversidade de personalidades. Isso é um dos motivos também pela vantagem de uma troca regular de púlpito, porque cada pastor traz sua personalidade no púlpito e isto beneficia alguns membros mais do que outros. Mas eu quero enfatizar que caráter é muito mais importante na vida do pastor do que personalidade. O pastor tem que ser homem, temente a Deus, íntegro, zeloso para o evangelho, humilde, um homem que ama os outros sinceramente. Todas essas qualificações que são questões de caráter. E estes terão muito mais impacto no fruto do seu ministério do que qualquer questão de
personalidade inerente.